Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do Componente Matemática. Eu sou o professor Rio, né? Sou professor de matemática e eu estou aqui para te mostrar mais uma aula, mais especificamente o objeto de conhecimento da aula de número 3. Acompanhe comigo, olha só. Nós vamos continuar falando aí de geometria analítica, dessa vez abordando aí a reta. Acompanhe comigo o detalhamento, coordenadas do ponto médio e condição de alinhamento entre três pontos. Então, esse aí é o nosso detalhamento. Seja mais uma vez bem-vindo à nossa aula aqui do Componente Matemática. Muito bem, vamos dar início a mais um tema aqui da nossa unidade 1, dessa vez falando aí sobre o ponto médio. Vamos verificar então como é que nós vamos calcular o ponto médio. Veja aí comigo, o ponto médio entre dois pontos, você já sabe, né, que a maneira que a gente representa então par ordenado é sempre dois valores, né? Primeiro representa o x, o segundo representa o y, tá? Então, de maneira geral, a gente chama aí o primeiro ponto de x1, y1, né, o seu par ordenado, e x2, y2, o par ordenado de um outro ponto, tá? E para a gente calcular o ponto médio, como o próprio nome sugere, né, nós vamos calcular aí uma média, tá? Então observe aí na tela que nós vamos pegar o valor do x1, tá? Nós vamos pegar o valor do x2, nós vamos somar esses dois valores, tá? Então a gente tem que prestar atenção aqui nesse valor e nesse valor aqui, ó, porque nós vamos aplicar a soma. O resultado, então, a gente divide por 2. A mesma coisa ocorre então para o y. Nós vamos pegar aqui o y1, somar com o y2, o resultado dessa soma a gente divide por 2. Então, de cálculo, é simples, né? É simplesmente fazer uma média aritmética entre os valores aí do par ordenado. Então, como tudo aqui é uma evolução, uma construção, né? A gente vai então ver alguns exemplos, começando então observando aí pontos localizados no plano cartesiano, né, para a gente poder calcular então o ponto médio. Vejamos então o nosso primeiro exemplo. Acompanha aí comigo. Então você está vendo aí, né, o nosso plano cartesiano. Eu tenho aí os pontos A e B dispostos no nosso plano cartesiano, e por entre os pontos A e B nós temos aí um segmento de reta, né? Segmento porque ele inicia em A, termina em B, ou então, né, começa em B e termina em A, tá? É limitado então a reta por esses dois pontos. Então a gente vai atrás do ponto médio. Onde é que seria o ponto médio? Então, perceba que a nossa reta, nosso segmento de reta aí não está alinhado com a grade, né, que nós temos aqui no plano cartesiano. Essa grade está servindo para nos auxiliar, né? Então, observando a nossa figura, a nossa imagem, é um pouco difícil localizar o nosso ponto médio. Então, em virtude dessa dificuldade, nós temos então que obter, através aí da álgebra, né, fazer o cálculo para obter o ponto médio. Então, o primeiro passo vai ser identificar o par ordenado do ponto A. Olha só, nós já vimos como é que se faz, né? Vamos primeiro em busca do valor referente ao eixo x, que é esse eixo horizontal, que é o primeiro valor. Então eu vou pontilhar aqui, ó, em direção ao eixo x. A gente observa, ó, por isso que existe aqui a grade, né? A gente observa então que o primeiro valor aí é menos 6, o valor de x desse ponto A. E para a gente encontrar o valor de y desse ponto A, a gente vai pontilhar aqui em direção ao eixo y, que é justamente esse eixo vertical.
e aí a gente observa que o valor y é 8. Então esse é o par ordenado, tá bom? O par ordenado do ponto A é x menos 6, y 8, tá? A gente só escreve então menos 6 e 8, tá? Beleza, mas só que eu preciso também identificar o par ordenado do ponto B, tá? Preciso dizer quem é o x dele e quem é o y também dele, né? Então, observando agora lá o ponto B, a gente vai verificar que o x... Opa, eu estou fazendo na direção errada. Primeiro o x, né? Então é para cima. Então o nosso valor de x é o valor positivo 6. Positivo 6. Agora sim nós vamos em busca do y desse ponto B. E o ponto y, a gente vai identificar aqui ó, no eixo y, o valor dele é negativo 7, tá? Agora sim, nós temos aí os nossos dois pares ordenados, e agora nós vamos em busca do ponto médio. Uma vez que a gente tem aí os dois pares ordenados, a gente vai então aplicar a nossa fórmula, né? Nossa maneira aí que a gente tem para obter as coordenadas do ponto médio, tá bom? Então vamos aplicar aí agora com essas informações e determinar onde é que vai ser o ponto médio. Vamos lá então fazer esse cálculo. Acompanhe comigo na tela, olha só. Vou chamar então o ponto médio de M, tá? Para ficar bem fácil, né, de associar. Chamar M, vai ser o valor menos 6, que é o x do A, né? Somado com o x do B, que é esse outro 6, e tudo isso vai ser dividido por 2. A mesma coisa ocorre para o ponto, para a coordenada y, né? Nós vamos então escrever 8, somado com menos 7, vou colocar entre parênteses aqui só para não haver confusão com relação aos seus sinais, tá? Então 7 negativo, e tudo isso dividido por 2, tá? Percebo que é exatamente a fórmula que nós vimos antes, né? Olha só, a gente pegou x1 y, e x2, né? Somamos e dividimos por 2. Pegamos y1, y2, somamos e dividimos por 2. Então é exatamente isso que a gente está fazendo, tá bom? Pegamos lá o menos 6, nós vamos somar com 6 e dividir esse resultado por 2. E do outro lado, 8 somado com menos 7, o resultado disso é dividido por 2, tá? Então vamos terminar então as nossas contas, ó. Vamos puxar aqui para a gente continuar escrevendo, ó. O nosso ponto M, então, ó, menos 6 somado com 6 vai dar 0. 0 dividido por 2 continua sendo 0. Então, esse primeiro resultado aí é 0. 8 somado com 7 negativo, 8 mais 7 negativo é a mesma coisa que 8 menos 7, isso vai dar 1 sobre 2. Então está aqui, ó. O nosso ponto médio, para esses dois pontos que estão aí no nosso plano cartesiano, ele vai estar localizado onde o x é 0 e o y é meio, tá? Essas, então, são as coordenadas, o par ordenado do ponto médio. Então, se a gente voltar aqui para o nosso plano cartesiano e tentar marcar aqui, né, onde vai ser o ponto médio, a gente vai tentar, então, localizar esse ponto médio. O ponto médio é x igual a 0 e y igual a meio. Meio vai ser bem aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Então, na metade do caminho entre 0 e 1, né? Então, aqui é um meio. Tá? Como o x é igual a 0, ele vai estar sobre o eixo. Então, esse ponto verde aqui, ó,
é a localização do ponto médio. Então, vou chamar aqui, ó, esse ponto verde que eu estou pintando aí de ponto M, localizando aí, então, o ponto médio desse segmento de reta aí AB, né? Então, se você observar direitinho, né, faz sentido ele estar localizado aí, ó, porque ele divide exatamente o nosso segmento de reta em duas partes iguais, tá? Então, de maneira algébrica, a gente consegue identificar o ponto médio, tá bom? Nesse plano cartesiano. A gente faz as nossas continhas aqui e determina onde vai ser o ponto médio, tá? Então, é dessa forma, tá, que a gente obtém o ponto médio, tá, de 2 pontos. Então, toda vez que for solicitado de você o ponto médio, você vai precisar, então, fazer esse procedimento, né? Pegar lá os pares ordenados, verificar aí o x de cada um deles, né? Fazer a média aritmética e a mesma coisa para o y, tá bom? Bora praticar mais uma vez? Eu trouxe mais um exemplo aqui para você praticar junto comigo. Acompanhe, então, o nosso exemplo 2. Acompanhe aí na tela. Mais uma vez, nós vamos calcular o ponto médio. Só que eu mexi aí no ponto A e no ponto B, né? Esse segmento aí foi deslocado. Botei ele em outra posição. E aí você vai agora proceder da mesma forma que nós fizemos aí no exemplo 1, tá? Vamos fazer juntos aqui, ó. Primeira coisa que a gente precisa, então, é determinar os pares ordenados. Vamos chamar aqui, então, ponto A. Onde é a posição do ponto A? Primeiro o valor de x, tá? Então, a gente observando direitinho aqui, ó, botei uma grade justamente para ajudar a gente, ó. Percebam, então, que o valor de x desse ponto é menos 6. Vamos atrás do y agora, ó. O y é o eixo vertical. Então, botei aqui na grade para ajudar a gente, ó. A gente consegue identificar que a posição dele, então, é 5, né? 5 de altura. Então, ponto A tem coordenadas aí menos 6 e 5, ok? A mesma coisa a gente vai fazer agora para o ponto B, tá? Vamos identificar, então, qual é o par ordenado do ponto B. Vou escrever aqui embaixo, ponto B, vamos em busca, então, do x. Vamos subir aqui seguindo essa linha, ó. A gente observa, então, que o x desse B é 3. Então, o primeiro valor que vem aqui é 3. E o valor de y dele, né, agora em direção ao eixo y, ó, para cá, observamos, então, que é menos 7 o seu valor, tá? Então, 3 e menos 7 é o par ordenado do ponto B. Estão conseguindo acompanhar direitinho? Agora nós vamos em busca do ponto médio, tá? Mais uma vez eu vou chamar o ponto médio de M, tá? Para a gente associar mais fácil o ponto médio, tá bom? Eu vou primeiro calcular, depois a gente vai localizá-lo no plano cartesiano, tá? Então lembrando, eu vou primeiro calcular para x, então eu vou precisar desses dois valores, né? Menos 6 somado com 3 dividido por 2. Depois, o 5 somado com menos 7. 5 somado com menos 7. Somado com menos 7. E dividido por 2, tá? Lembrando que soma x com x, né? X do A com x do B, e soma também o y do A e o y do B, tá bom? Eu coloco sempre aquele valor negativo entre parênteses para a gente não confundir os sinais e facilitar aí o nosso cálculo, tá bom? Vamos subir aqui um pouquinho para a gente terminar essa conta. Aí a gente vai determinar o ponto médio desse segmento de reta. Então, o nosso M vai ser menos 6 somado com 3,
Menos 6 somado com 3, isso vai dar 3 negativo, dividido por 2, tá? Dividido por 2. E do outro lado, 5 somado com menos 7, isso vai dar 2 negativo, dividido por 2, tá? Só que 2 dividido por 2 a gente sabe que vai dar 1, então dá para reescrever ainda melhor. Ó, então o primeiro valor é menos 3 sobre 2, né? Ou então menos 3,5, né? E menos 2 dividido por 2, isso vai dar 1 negativo, tá? Então tá aqui. Esse então é o nosso par ordenado do ponto médio desse segmento de reta aí AB, tá? Então percebam que o valor de x dele é 3 sobre 2 negativo e 1 negativo também, tá? E agora nós vamos localizar esse ponto aí no plano cartesiano, tá bom? A gente vai, agora que nós temos a informação do par ordenado aí do ponto médio, agora a gente pode localizá-lo aí no plano cartesiano. Então vamos voltar aí para o nosso plano cartesiano e tentar localizá-lo. Vamos lá. Então olha só, menos 3 sobre 2, então a gente sabe que o x é negativo, então ele vai estar para o lado esquerdo, né, do plano cartesiano. Então, 3 sobre 2 é o 3 dividido por 2. Isso aí vai dar 1,5. Né? Então é depois do 1, entre o 1 negativo e o 2 negativo, né? Ele vai estar aí para a esquerda, né? E a altura do nosso ponto médio, ele é 1 negativo, né? Então, ele vai estar para baixo. Então, olha aqui, ó. O ponto médio, ó, o menos 1 é esse ponto aqui, ó. Então, se a gente projetar ele para lá, ele vai estar aqui, ó. Deixa eu trocar a cor desse pincel, que eu acho que o verde fica melhor. Então, ele estaria aqui, ó. Tá? Essa seria, então, essa posição é que a gente encontrou para o ponto médio, tá? Menos 3 sobre 2 e menos 1, tá? Então, percebam que visualmente a gente consegue perceber que o ponto M, que a gente determinou aí, né? O nosso ponto M, ele divide o nosso segmento de reta, aí, o AB, né? Em 2 iguais. Então, ele está bem próximo realmente aí de onde a gente divide, né, esse segmento de reta ao meio. Então, procede, né, os cálculos que a gente faz aqui para calcular o ponto médio, procede até visualmente, a gente consegue perceber que realmente o ponto médio é nessa posição, tá? Então, toda vez que for solicitado aí o ponto médio, você já sabe então como proceder, né? Você vai precisar então dos pares ordenados, né, dos 2 pontos, tá? E aí você faz uma média aritmética das coordenadas, tá bom? Média aritmética lá dos valores de x, média aritmética dos valores de y. É só somar os dois e dividir por 2, tá bom? Bem simples. Às vezes cai no valor fracionário, mas nada muito que complicado para você calcular também, tá? Agora que a gente viu o nosso ponto médio, né, nós podemos partir aí e avançar o nosso tema, porque agora nós vamos falar aí sobre a condição de alinhamento de 3 pontos. Acompanhe comigo aí na tela, olha só. A gente até então estava trabalhando somente com 2 pontos, né, agora nós vamos incluir um terceiro ponto, tá? 3 pontos no espaço, eles só vão estar alinhados se e somente se estes pertencerem à mesma reta, tá? Então percebam aí que nós temos, por exemplo, aí, né, como está aí na sua tela, uma reta, né? E nele nós temos aí os nossos 3 pontos, eles estão contidos na reta, o ponto A, o ponto B e o ponto C. Beleza. Então existe uma condição, que é o que a gente vai ver aqui nesse momento,
que a gente pode determinar se esses 3 pontos estão alinhados, ou seja, se eles pertencem à mesma reta, porque poderia não haver esse alinhamento. Os nossos pontos poderiam não estar alinhados. Então, qual vai ser o raciocínio aqui? Ó? Vamos supor que esse ponto B estivesse mais afastado aqui, ó. Se ele estivesse um pouco mais afastado. Então, se ele estiver afastado a tal ponto que eu não consiga, com uma única reta, traçar a reta entre esses 3 pontos, então a gente pode dizer que eles não estão alinhados, tá bom? Justamente porque eu vou precisar de 2 retas, ó. Para contemplar os 3 pontos, com B nessa posição, eu vou precisar de uma reta aqui, né? E depois de uma reta que vá alcançar lá o ponto C, tá? Então, inevitavelmente, eu crio, tá? Uma área, uma região aqui, ó, tá? Então, é dessa maneira que a gente vai determinar se os 3 pontos estão alinhados ou não, tá? Se formar uma área, é porque eles não estão alinhados. Agora, se a área for zero, se for uma área nula, tá? Se eles não formarem uma área, então a gente pode afirmar que esses 3 pontos estão alinhados, tá? Então, só chamando ali o ponto B de belinha, né? Para ficar bem claro essa suposição que a gente está fazendo, né? Se a gente afastar o ponto B de tal maneira que eu precise de mais de uma reta para contemplar os 3 pontos, então a gente afirma que eles não estão alinhados, tá bom? Vamos seguir em frente. Uma forma de determinar o alinhamento dos pontos é através do cálculo do determinante de suas coordenadas, tá? Então, olha só, a gente verificou, algebricamente, né, fazendo as nossas continhas, a posição do ponto médio, não é? A gente verificou, então, o cálculo e batia com a nossa imagem, né? A gente viu lá no plano cartesiano que realmente o valor que a gente encontrava em um conferia com o outro, né? E o que vai acontecer agora, com essa condição de alinhamento, é justamente o cálculo do determinante vai dizer para a gente se está alinhado ou não esses 3 pontos. Então a gente nem precisa da imagem, tá? A gente nem precisa estar olhando onde é que estão posicionados esses 3 pontos, tá bom? Para saber se eles estão alinhados ou não. Só o resultado do cálculo do determinante já vai dizer para a gente se eles estão alinhados ou não, tá bom? Então essa é a facilidade que a gente ganha de fazer o cálculo, né? Calcular algebricamente essa condição, tá bom? Então vamos ver aí o exemplo 3, para a gente ver na prática como é que funciona. Olha só, eu tenho então 3 pontos aí, o ponto A, o ponto B e o ponto C, tá? Não preciso representá-los aqui no plano cartesiano, tá bom? Mas se eu tiver muita dificuldade, é sempre válido, tá bom? Construir um plano cartesiano e localizar esses pontos, tá? Então eles estão em 3 pontos distintos, eu não sei se eles estão alinhados ou não. Para determinar isso, a gente vai calcular então um determinante com esses valores, tá bom? E é bem simples a maneira que a gente vai fazer essa verificação. A gente vai utilizar aqui a regra de Sarri, né? Que calcula o determinante, tá? Para a gente saber se esses 3 pontos estão alinhados ou não, a gente tem que verificar se o cálculo do determinante é igual a zero, tá? Se esse determinante, no final das nossas contas, for igual a zero, então é porque eles estão alinhados, tá? Ok. Tá? Agora, se for um outro valor qualquer, tá bom? Seja positivo ou negativo, mas um valor que seja diferente de zero, então significa que esses 3 pontos não estão alinhados, tá bom? Então, o resultado final do determinante vai dizer para a gente se está ou não alinhado esses 3 pontos, tá bom? Então, para construir, é bem simples. Vamos observar, então, o paraordenado aqui do ponto A, né? Vamos montar aqui a nossa matriz. Primeiro valor é 0,
segundo valor é 4, e a gente vai contemplar aqui um terceiro valor igual a 1. Tá? Na linha de baixo, nós temos aqui menos 6 e 2. Nós vamos então começar com menos 6, 2 e o último valor vai ser igual a 1. Tá? Nós vamos montar então a matriz 3 por 3. E o nosso último valor, 1 e 10, segue aqui o alinhamento, né? 1, 10 e o último valor também igual a 1. Tá? Então, a gente vai calcular o determinante. Se ele for igual a 0, ele esses 3 pontos estão alinhados. Tá? Se der um valor diferente de 0, não estão alinhados. Então, a gente vai calcular o determinante. Aplicando aqui a regra de sair, o que a gente faz? A gente vai repetir, então, os valores que estão nas duas primeiras colunas, que são 0,4, menos 6 e 2, 1 e 10. Tá? A gente vai calcular, então, dessa forma, conforme as orientações das diagonais. Então, primeiro, diagonais nesse sentido, né? Então, 0 vezes 2 vezes 1 vai dar 0. 4 vezes 1 vezes 1 vai dar 4. 1 menos 6 e 10, isso aqui vai dar 60 negativo. Agora nós vamos calcular as diagonais secundárias. Nesse sentido aqui, ó, 1 vezes 2 vezes 1 vai dar 2. 10 vezes 1 vezes 0, isso vai dar 0. E por último, 1 vezes menos 6 vezes 4. Isso vai dar menos 24, tá bom? Então, a gente realizando aí as nossas contas, se esse resultado final for igual a 0, ele será, então, esses 3 pontos estão alinhados. Se der um resultado diferente, seja positivo ou negativo, então significa que eles não estão alinhados. E ao realizar essa conta, a gente vai determinar um resultado final de menos 34. Ou seja, o nosso D, né, o nosso determinante deu diferente de 0, portanto, esses 3 pontos não estão alinhados, tá? Não estão alinhados. Somente quando nós temos resultado 0 é que a gente pode afirmar que eles estarão alinhados, tá bom? Então, através do cálculo do determinante, a gente vai verificar se existe alinhamento nos 3 pontos ou não, tá bom? Temos mais um exemplo aí para a gente praticar, tá bom? A gente vai calcular, então, para esses 3 pontos, D, E e F, tá bom? A mesma coisa a gente vai fazer. 1, 0 e fecha com 1, tá? Esses 2 valores aqui, né? Depois, 3, 1 e fecha com 1. E por último, 5, 2 e fecha com 1 de novo, tá bom? Repete, então, as 2 primeiras colunas. 1, 3, 5, 0, 1 e 2. Vamos calcular o determinante e verificar se isso aí vai ser igual a 0, tá? Lembrando que a gente primeiro começa, então, nesse sentido, né? 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. 0 vezes 1 vezes 5, isso vai dar 0. 1 vezes 3 vezes 2, isso vai dar 6. Agora, as diagonais secundárias. Nesse sentido aqui, ó, 5 vezes 1 vezes 1, isso vai dar 5. 2 vezes 1 vezes 1, isso vai dar 2. Esse meu sinal de mais sempre sai torto, né? Então, mais 2. E o último, 1 vezes 3 vezes 0, mais 0. Então, esse aqui, ó, vai dar 7 menos 7. Então, o resultado
que a gente alcança com esse determinante é igual a zero, ou seja, se a gente alcançou zero, é porque esses três pontos aí, ó, o D, E e F, estão alinhados, tá? Eles estão alinhados. A gente pode colocar esses três pontos no plano cartesiano, que a gente vai verificar aí, que a gente pode traçar uma única reta e contemplar os três pontos, ok? Então, são esses dois recursos, tá, que eu tinha para mostrar para vocês, tá bom? O ponto médio e também a condição de alinhamento. Chegamos ao final da nossa aula.